Fala pessoal do canal Time do Povo, esse é mais um Papo Reto com a Fiel, eu sou Marco Belo e vou passar para vocês nesta terça-feira as notícias do Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje, o único treino do técnico Ramon Dias para preparar o time do Corinthians para enfrentar o Flamengo amanhã no Maracanã pela Copa do Brasil. Um treino apenas, isso mesmo. O Corinthians jogou contra o São Paulo em Brasília no domingo. O time voltou em voo fretado de Brasília no domingo à noite. Ontem, no Parque Ecológico do Tietê, os jogadores que atuaram a maior parte do tempo fizeram um trabalho regenerativo, piscina, massagem, academia, aquela coisa toda. Poucos jogadores foram a campo e só hoje, terça-feira, o Ramon Dias vai fazer um trabalho tático para preparar o time. Será que vai fazer alguma mudança? Tirar um dos volantes, colocar um zagueiro? Vai mudar algum atacante? Enfim, uma atividade apenas. Imagina só, 2 jogos tão importantes quanto um clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e um jogo de semifinal da Copa do Brasil com um treino. E depois do treino tem a viagem para o Rio de Janeiro, que vai ser ainda hoje, né? Porque o time sempre vai um dia antes, quando tem um jogo importante assim, principalmente fora do estado de São Paulo, para evitar qualquer confusão. Então treina, depois viaja para o Rio, aí os jogadores ficam no hotel no Rio de Janeiro, devem chegar hoje no início da noite, e amanhã tem o jogo contra o Flamengo no Maracanã, jogo de ida. O jogo de amanhã não tem problema de data, já está marcado, à noite no Maracanã, primeiro jogo da semifinal. O problema é o segundo jogo, o jogo de volta, que o Flamengo fez a CBF mudar a data. O jogo era no dia 17 e o Flamengo fez a CBF mudar para o dia 20, porque no dia 17 o Flamengo achou que não teria os seus jogadores selecionáveis, já que a data FIFA termina no dia 15. Então o Flamengo fez a CBF mudar a data do jogo da Copa do Brasil. Mais do que isso, o Flamengo fez a CBF antecipar a data de um jogo do Campeonato Brasileiro. Né? 2 jogos, na verdade, né? O jogo do Flamengo contra o Fluminense e o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense. Então o Corinthians, que está brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, joga no dia 17, se a CBF não voltar atrás, contra o Atlético Paranaense, desfalcado dos jogadores que foram para suas seleções. E o Flamengo joga contra o Fluminense está brigando com o Corinthians contra o rebaixamento. O Flamengo joga desfalcado, ou seja, o Corinthians é prejudicado 2 vezes. Joga contra o Atlético Paranaense desfalcado e o seu concorrente, que é o Fluminense, vai jogar contra o Flamengo desfalcado. Ou seja, o Flamengo nessa tramóia, digamos assim, para mudar as datas dos jogos, acaba prejudicando o Corinthians uma vez na Copa do Brasil, já que o Flamengo vai jogar no dia que quer, e 2 vezes no Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians joga desfalcado contra o Atlético Paranaense, porque o Fluminense pega um Flamengo desfalcado. O Flamengo não tá nem aí pro Campeonato Brasileiro, por isso que quer jogar contra o Fluminense no dia 17. O que importa pro Flamengo é o jogo da Copa do Brasil, já que o rubro-negro já não tem chances de título praticamente mais no Campeonato Brasileiro. Mas pro Corinthians é importante o Campeonato Brasileiro. Até por isso, Vasco e Corinthians entraram hoje no STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, contra a decisão da CBF. Isso é algo raro de acontecer, mas a CBF rasgou o próprio estatuto, rasgou. Está escrito no estatuto da CBF que não pode haver mudança de datas simplesmente porque tem data FIFA, porque jogadores foram convocados para seleções. Está escrito no regulamento da CBF. E está escrito também que se houver mudança de data, tem que ser por um pedido do clube mandante, que no caso seria o Corinthians, o jogo é na Neoquímica Arena, da federação do clube mandante, que é a Federação Paulista, que não tem nada a ver com a história, aliás, podia estar ajudando o Corinthians e não está, ou a televisão, que não se manifestou também, que não, pelo menos por enquanto, não é parte interessada. Então não pode o clube visitante solicitar a mudança, não está no regulamento. A CBF fez algo fora do próprio regulamento, rasgou o próprio estatuto. Por isso o Corinthians e o Vasco vão ao STJD para tentar reverter esse resultado. Eu, pessoalmente, acho difícil que aconteça,
mas, enfim, até porque o STJD e a CBF têm uma relação bem próxima, né? Mas, enfim, mas o Corinthians está fazendo a sua parte. Enquanto isso, o Corinthians mudou de diretor jurídico. Saiu Leonardo Pantaleão, entrou Vinícius Cascone, ex-secretário-geral, homem de confiança do presidente Augusto Melo, e que agora é o diretor jurídico do Corinthians. E o Leonardo Pantaleão, ex-diretor jurídico, foi para a Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo do Corinthians, que está analisando o impeachment do presidente Augusto Melo. Olha como são as coisas no Corinthians. O antigo diretor jurídico vai agora para a comissão que está analisando o impeachment do presidente. E aí o homem de confiança do Augusto vai lá para o cargo de diretor jurídico e foi o responsável por esse pedido, por esse ofício que o Corinthians enviou ao STJD pedindo um esclarecimento e pedindo para que as datas retornem ao normal. Enquanto isso, né, como o Corinthians não pode ter uma ou duas ou três notícias apenas, precisa ter várias, o presidente Augusto Melo divulgou um comunicado do nada, dizendo ser totalmente contra a criação de uma SAF no Corinthians ou uma recuperação judicial. Sabe quando você não pergunta nada para alguém e a pessoa te responde? Você chegou na pessoa, você não perguntou nada. Daí a pessoa responde, morango. Você fala, hã? O presidente, do nada, escreveu um texto falando que o Corinthians não vai virar uma SAF e não vai ter recuperação judicial. A gente sabe que do nada não existem coisas, né? Então, provavelmente alguém estava falando nos bastidores que isso poderia acontecer e o presidente foi lá e já quis cortar, né, a raiz antes que a árvore crescesse. Então já colocou esse recado nas redes sociais dele, pessoal, Augusto Melo, não foi do Corinthians, não, foram as redes sociais do Augusto Melo, dizendo que no mandato dele, enquanto ele for presidente, o Corinthians não vai virar uma SAF e também não vai ter recuperação judicial nenhuma. Isso um dia depois da saída do diretor jurídico, né, Leonardo Pantaleão, aí é só fazer a ligação de uma coisa com a outra. Enfim, enquanto isso, dentro de campo, o Ramon, como eu disse, tem um treino para preparar o time. O Memphis Depay não pode jogar contra o Flamengo, porque não está inscrito na Copa do Brasil. Há uma chance grande do time ser muito parecido com aquele que pegou o São Paulo, com exceção dos jogadores que estiverem muito cansados, porque vocês lembram, o Corinthians jogou com 9 durante boa parte do tempo contra o São Paulo. Então, muitos jogadores devem estar extenuados e não vai entrar jogador com perigo de lesão muscular contra o Flamengo. Apesar de ser uma semifinal de Copa do Brasil, a prioridade continua sendo o Campeonato Brasileiro. A prioridade continua sendo o jogo contra o Internacional no final de semana, que o Corinthians precisa ganhar desesperadamente. Pode até perder por 1-0, não estou falando que vai acontecer, tá? Mas pode até perder por 1-0 para o Flamengo, por exemplo, amanhã, que se recupera no outro jogo, mas não pode perder por 1-0 para o Inter, por exemplo. Tem que ganhar do Inter. Não tem outro resultado que não a vitória contra o Inter no final de semana. Então eu acredito que se um jogador estiver cansado ou com perigo de lesão, não entre em campo amanhã contra o Flamengo. Mas o Ramon não vai poupar também, não vai entrar um time reserva, né? Porque o Corinthians quer ganhar a Copa do Brasil, é uma bela de uma grana, é contra o Flamengo, tem toda essa rivalidade recente aí, então vai ser um time forte que vai entrar em campo amanhã e a gente vai saber um pouquinho mais disso na quarta-feira, tá bom? Essas foram as notícias do Corinthians nesse Papo Reto com a Fiel. Se você curte o nosso trabalho, se inscreve aí no canal Time do Povo e deixa um like aí no Papo Reto com a Fiel, que eu tô sempre aqui trazendo para vocês as notícias do Esporte Clube Corinthians Paulista, do nosso todo poderoso timão, do Coringão. Um abraço e vai Corinthians!